Você foi enganado sobre o que Jesus ensina sobre o sucesso, não por pastores desonestos, não por interpretações erradas, mas por desígnio estratégico, uma manobra orquestrada para te manter na linha. Porque se você soubesse o que Jesus realmente disse sobre poder pessoal, riqueza e domínio de si mesmo, você seria incontrolável. A pergunta que vai te incomodar, que vai martelar na sua cabeça agora é: se Jesus ensinou conformidade e pobreza, por que as parábolas dele são sobre estratégia, multiplicação de recursos e domínio inteligente? Nos próximos minutos, vou te mostrar o que Nicolau Maquiavel, sim, o autor de O Príncipe, viu nos evangelhos, algo que teólogos preferem esconder. E você vai entender, de uma vez por todas, porque a versão de Jesus que te ensinaram cria submissão, enquanto a versão real cria poder. Não é blasfêmia, é leitura sem filtros. É a verdade nua e crua. Florença. 1513. Maquiavel está no exílio, lendo os evangelhos, e percebe algo brutal. Jesus usava as mesmas técnicas de persuasão e estratégia que príncipes usavam para manter o poder. Parábolas não eram lições de moral simplórias, eram ferramentas cognitivas, desenhadas para burlar o consciente e instalar conceitos direto no subconsciente. Metáforas que forçavam o pensamento ativo, visualização, retenção emocional. Um estudo publicado na Revista de Pesquisa em Educação Cristã analisou a eficácia das parábolas de Jesus usando metodologia de psicologia cognitiva. A descoberta: parábolas garantem retenção de mensagens na memória dos discípulos, através de recursos semânticos de comparação. Ouvintes não apenas recebem informação, eles se envolvem no processo de visualização e retêm o conhecimento porque gera impacto emocional. Não é apenas ensino, é programação mental estratégica. Parábolas são metáforas que deixam a mente em dúvida suficiente sobre a aplicação precisa para provocá-la ao pensamento ativo. Maquiavel entendeu. Jesus não estava dando respostas, estava ensinando como pensar estrategicamente. Avance 500 anos. A ciência valida o que Maquiavel viu. Pesquisas aplicam conceitos de psicologia cognitiva de Piaget aos ensinamentos de Jesus. Assimilação e acomodação. A acomodação ocorre quando experiências anteriores são remodeladas. Para se unir com novas experiências, Jesus forçava a acomodação mental, quebrava frameworks existentes e instalava novos, não por acaso, por design. Mas aqui está a parte que te ensinaram errado. As parábolas de Jesus não eram sobre passividade, eram sobre domínio estratégico de recursos. Parábola dos talentos: o servo que enterrou o talento foi condenado brutalmente. O Senhor chamou-o de servo mau e preguiçoso, tirou o talento dele e deu para quem tinha 10. Servos que multiplicaram foram recompensados. O que tinha 5 talentos ganhou 5. Recebeu elogio. Muito bem, servo bom e fiel. O que tinha 2 ganhou 2. Mesmo elogio. A moral não é passividade. Não é contentamento com o que tem. É ação estratégica. Pagar para ver. Risco calculado. Multiplicação agressiva de recursos. E a linha final é brutal. Porque a todo que tem será dado. E terá em abundância. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é caridade. Não é igualdade. É princípio de vantagem acumulativa. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Rico fica mais rico. Passivo perde até o pouco que tem. Parábola do administrador infiel. Jesus elogia um homem.
que usou recursos do patrão para garantir seu próprio futuro quando descobriu que seria demitido. O administrador estava sendo despedido por má gestão. Antes de sair, chamou devedores do patrão e reduziu dívidas deles drasticamente. Criou uma rede de pessoas em dívida com ele pessoalmente, para quando perdesse o emprego. Jesus disse: "O Senhor elogiou o administrador infiel por ter agido astutamente", e depois acrescentou: "Os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz." Jesus literalmente criticou seguidores religiosos por serem menos estratégicos que pessoas seculares. Elogiou astúcia estratégica, não honestidade ingênua. Parábola das 10 donzelas. As prudentes levaram óleo extra, as tolas não. Quando o noivo atrasou, todas dormiram. À meia-noite, um grito: "O noivo está chegando." Donzelas tolas pediram óleo às prudentes. Resposta das prudentes: "Não, pode não dar para nós e para vocês. Vão comprar." Enquanto iam comprar, o noivo chegou. A porta se fechou. Donzelas tolas voltaram, bateram, imploraram. Resposta: "Não vos conheço." Jesus concluiu: "Vigiai." Não é altruísmo incondicional. Prudentes se recusaram a comprometer a própria preparação. Por compaixão, previram escassez, se prepararam, protegeram recursos. Jesus disse que agiram corretamente. Parábola do semeador. Sementes caem em 4 tipos de solo. Só um produz colheita. Jesus não disse para converter os outros solos. Disse para identificar o solo bom e semear lá. Foco estratégico em ROI máximo, não em esforço heróico desperdiçado. Parábola da pérola de grande valor. Um comerciante encontra uma pérola valiosa, vende tudo o que tem e compra a pérola. Não é sobre pobreza, é sobre concentração total de recursos em um ativo de valor máximo. Estratégia de investimento all-in, quando uma oportunidade única aparece. Se Jesus ensinou pobreza e passividade, por que as parábolas recompensam estratégia, multiplicação e ganho pessoal inteligente? Por que recompensam vantagem acumulativa? Astúcia sobre honestidade ingênua, autopreservação sobre altruísmo incondicional, foco estratégico sobre esforço disperso? Calma, porque a parte mais brutal vem agora. Uma pesquisa da Lifeway Research, em 2024, descobriu que 76% dos frequentadores de igrejas protestantes acreditam que Deus quer que prosperem financeiramente. 45% acreditam que devem fazer algo para Deus, para receber bênçãos materiais. Isso é a teologia da prosperidade e cresceu dramaticamente no século XXI, especialmente entre jovens e pessoas de diferentes origens. Mas estudos teológicos multidisciplinares concluem: o Evangelho da Prosperidade é construído sobre interpretações falhas de passagens bíblicas. Ensina que a morte e ressurreição de Jesus foram para prover riqueza e cura, que o sofrimento nunca é a vontade de Deus, que o sucesso financeiro prova a bênção divina. Teólogos africanos definem o Evangelho da Prosperidade como o ensino de que os crentes têm direito a bênçãos de riqueza e podem obtê-las através de confissões positivas de fé e semeadura de sementes através de dízimos e ofertas fiéis. Pesquisas estabelecem: o Evangelho da Prosperidade é uma teologia falha, com doutrinas erradas sobre riqueza. Então, por que cresceu tanto? Porque vende bem, porque promete controle, porque diz que se você fizer X, Deus dará Y. É transacional, previsível, confortável, mas não é o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou que riqueza prova a bênção divina. Ensinou que riqueza é uma ferramenta neutra, pode ser usada para o bem ou para o mal.
conforme o uso. Jesus não ensinou passividade, ensinou ação estratégica sobre o que está sob seu controle. Jesus não ensinou submissão, ensinou como quebrar sistemas mentais que prendem as pessoas em impotência. 3 parábolas entenderam isso. Uma foi distorcida para criar submissão, outra para vender prosperidade falsa, a terceira foi simplesmente ignorada. Você deve estar pensando, mas Jesus disse para amar os inimigos, dar a outra face, ser manso. Isso não prova passividade? Correto, Jesus disse isso, mas Nicolau Maquiavel te perguntaria: você entende o que essas palavras significam no contexto estratégico e cultural do século I? Amar os inimigos não é ser ingênuo. É recusar deixar o ódio controlar suas ações. Quando você odeia, as emoções dominam as decisões. Você reage ao invés de agir. Seu inimigo controla você, porque suas ações são previsíveis. Ele te provoca. Você responde com raiva. Ele usa isso contra você. Maquiavel diria: quando você odeia, seu inimigo tem poder sobre você. Quando você age estrategicamente, sem ódio, você controla o jogo. O amor aos inimigos no contexto de Jesus não é um sentimento romântico. É uma escolha estratégica de não permitir que o inimigo dicte seu estado emocional e suas ações. Dar a outra face, este ensinamento é brutalmente incompreendido. Contexto romano do século I. Bater com as costas da mão direita era um insulto específico, de superior para inferior. Um senhor batia assim em um escravo, um romano em um judeu, um homem em uma mulher. Era uma afirmação de hierarquia através de humilhação pública. Virar a outra face força o agressor. Ou a parar, ou a bater com a palma da mão. Bater com a palma implica igualdade. É como você bateria em um igual. Então o ato de virar a outra face não é submissão. É a recusa de aceitar a hierarquia implícita no insulto. É dizer sem palavras: você não é meu superior. Não aceito essa humilhação. Se quer continuar, me trate como igual. É resistência não violenta, que desestabiliza a estrutura de poder, sem dar desculpa para a violência letal, que te destruiria. Maquiavel chamaria isso de um jogo de poder brilhante. Você resiste, sem dar justificativa para o esmagamento total. O Sermão do Monte continua: se alguém te processar para tomar sua camisa, dê também o casaco. Contexto: a lei judaica proibia manter o casaco de um devedor como garantia durante a noite, porque era usado para dormir. Se alguém processava para tomar até a camisa, estava violando o espírito da lei. Jesus diz: dê também o casaco. Fique nu no tribunal. Isso não é generosidade, é a exposição dramática da injustiça. A nudez pública envergonhava quem via, não quem estava nu, na cultura judaica. Você transforma o tribunal em um teatro, expondo a brutalidade do credor. Resistência através da exposição pública da injustiça. E prossegue: se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vá 2. Contexto: soldados romanos podiam forçar civis a carregar equipamento por 1 milha. Lei romana específica: não mais que 1 milha. Para evitar abuso, Jesus diz: vá 2 milhas. E por quê? Porque se o soldado te força a ir além de 1 milha, ele quebra a lei romana. Você agora tem poder, pode reportá-lo, colocá-lo em apuros, transformar a obediência forçada em uma armadilha estratégica, conformidade aparente, que cria vulnerabilidade no opressor. 3 ensinamentos que parecem passivos. São técnicas de resistência estratégica contra um império que te esmagaria se resistisse violentamente. Ser manso. A palavra grega é praus. Não significa fraco. Descreve um cavalo de guerra treinado, um animal com poder brutal para matar.
mas totalmente sob o controle do cavaleiro. Responde ao comando mínimo. Força máxima sob disciplina máxima. Aristóteles usava prais para descrever o meio virtuoso entre extremos. Não é fraqueza, não é raiva descontrolada. É poder sob controle total. Jesus em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não. Bem-aventurados os fracos, bem-aventurados os que têm poder, mas escolhem controlá-lo estrategicamente, herdarão a terra. Não o paraíso futuro, a terra. Poder terrestre através do controle de si mesmo. Jesus não ensinou fraqueza, ensinou autocontrole estratégico como base de poder real, em um contexto de opressão imperial. Guarde isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar o método. Um estudo de 2024 sobre autocontrole e força de vontade descobriu que a teoria de depleção do ego, que propõe que a autorregulação depende de um recurso energético limitado, foi refinada. A ênfase é a conservação, ao invés da exaustão de recursos, ligada à energia corporal física, glicose. Pessoas boas em autocontrole não se inibem o dia todo, elas fazem algo diferente. O recrutamento de autocontrole é frequentemente uma resposta automática e sem esforço a conflitos motivacionais, ao invés da mobilização de força de vontade trabalhosa. A neurociência mostra o córtex pré-frontal, a parte do cérebro atrás da testa, controla o que fazemos, dirige a atenção, o pensamento, até as emoções. O autocontrole eficaz não é força de vontade consciente constante. São sistemas automáticos e âncoras contextuais. Jesus ensinou exatamente isso, 2000 anos antes da neurociência validar. Jejum não é punição. É treinamento do córtex pré-frontal para resistir a impulsos. Disciplina neural, oração, não é magia para Deus fazer o que você quer. É reestruturação cognitiva, mudança de framework mental, alinhamento de valores internos com ações externas. Renúncia não é pobreza forçada, é a eliminação de dependências que te controlam. Maquiavel chamaria de redução de vulnerabilidades estratégicas. 3 ensinamentos que parecem religiosos. São técnicas pragmáticas de autocontrole. Mas espera, tem um detalhe que muda todo o jogo. Se Jesus ensinou autocontrole, estratégia e poder pessoal, por que te ensinaram conformidade, passividade e pobreza? Porque a conformidade é útil para quem está no poder. Maquiavel observou que líderes religiosos usavam a religião como instrumento de controle social, não porque a religião é falsa, mas porque a religião é eficaz. Te ensinam que a pobreza é virtude, para que você não busque recursos que te dariam independência. Te ensinam que o sofrimento é a vontade de Deus, para que você aceite injustiças sem resistir. Te ensinam que o sucesso terrestre não importa, para que você não construa poder real. Enquanto te ensinam isso, líderes religiosos vivem em palácios, acumulam fortunas, exercem influência política. A hipocrisia não é acidental, é estratégica. Porque se você entendesse que Jesus ensinou domínio de si mesmo, multiplicação inteligente de recursos e resistência estratégica a sistemas de opressão, você seria perigoso para as estruturas de poder. O versículo mais citado sobre riqueza: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. A interpretação padrão: riqueza é pecado, pobreza é virtude. A interpretação maquiavélica: o apego à riqueza impede o crescimento espiritual. Não é a riqueza em si, é a dependência psicológica dela. Um rico que vê o dinheiro como a segurança suprema
não consegue aceitar ensinamentos sobre desprendimento e vulnerabilidade estratégica. Um rico que vê o dinheiro como uma ferramenta neutra, consegue. Jesus não condenou a riqueza, condenou a escravidão psicológica a ela. Uma diferença brutal que te ensinaram errado. Você acabou de descobrir que as parábolas de Jesus usam psicologia cognitiva avançada, validada por pesquisas modernas, que os ensinamentos sobre autocontrole antecipam a neurociência em 2000 anos, que mensagens sobre estratégia foram distorcidas para criar passividade ao invés de empoderamento. Nos últimos minutos, você viu que Maquiavel identificou no século XVI o que a teologia contemporânea confirma. Interpretações sobre o sucesso ensinadas por Jesus foram manipuladas para servir a estruturas de poder, e essa verdade custa caro descobrir sozinho, porque igrejas inteiras dependem de você não perceber. Cada sermão que romantiza a pobreza, enquanto o pastor vive em uma mansão, cada teologia que promete prosperidade por dízimo, cada sistema que te convence de que poder real é pecado, todos dependem de você. Não ler os evangelhos com olhos maquiavélicos. Esse conteúdo vai contra as narrativas que mantêm as pessoas esperando uma bênção, ao invés de agir estrategicamente. Por isso, poucos canais mostram Jesus sem filtros teológicos. Porque a verdade sobre poder pessoal nos evangelhos incomoda quem se beneficia da sua passividade. O valeu demais, ali embaixo, não é só um apoio financeiro. É você dizendo, eu quero interpretações sem censura religiosa, verdades sem romantização teológica. Quando você clica naquele coração, você está financiando um conteúdo que lê as Escrituras com olhos estratégicos, ao invés de conformidade dogmática. Você não é só um espectador, você é alguém que escolheu ver o que Jesus realmente ensinou, ao invés do que te contaram que ele ensinou. Faça parte de quem lê textos antigos com uma mente maquiavélica, não com obediência cega. Agora, a pergunta que ninguém quer fazer: se Jesus ensinou estratégia e poder pessoal, por que não viveu rico e poderoso? Maquiavel te daria 3 respostas. Primeira, missão estratégica específica. Jesus não buscava poder político ou riqueza material, porque a missão dele era diferente. Era quebrar um sistema religioso corrupto, instalar um novo framework mental, criar um movimento que sobrevivesse além dele. Para essa missão, riqueza e poder político seriam vulnerabilidades. Dariam munição para acusações de hipocrisia, criariam dependências, diluiriam a mensagem. A pobreza voluntária não era uma virtude moral. Era uma estratégia para credibilidade máxima e mobilidade total. Maquiavel diria, escolha as ferramentas adequadas para o seu objetivo. Se o objetivo é construir um império financeiro, use a riqueza. Se o objetivo é um movimento ideológico, renuncie a ela. Jesus escolheu as ferramentas certas para a missão certa. Segunda, modelagem de autocontrole. Como você ensina que os bens materiais não controlam você, vivendo sem eles e demonstrando uma liberdade psicológica total? Jesus não disse que a riqueza é má. Ele demonstrou que você pode ter poder sem ela, que o autocontrole é um poder maior. E o acúmulo externo, ele modelou exatamente o que ensinava: desapego não como pobreza forçada, mas como liberdade estratégica. Terceira, subversão de poder. O sistema romano e religioso da época funcionava através de hierarquias de riqueza e posição. O rico tinha poder, o pobre não. Jesus subverteu isso ao demonstrar que o poder real vem do domínio interno,
da clareza de propósito, da capacidade de influenciar mentes. Morreu crucificado como um criminoso. 2000 anos depois, a civilização ocidental mede o tempo a partir do nascimento dele. Maquiavel te perguntaria: quem tinha mais poder? César com exércitos e ouro ou Jesus com 12 seguidores e uma mensagem? O poder não está onde te ensinaram a procurar. 3 sinais de que você internalizou isso. 1. Você para de romantizar a pobreza ou idolatrar a riqueza. Você vê o dinheiro como uma ferramenta neutra para objetivos estratégicos. Exemplo prático. Você ganha um aumento no trabalho. Uma mentalidade de pobreza santificada diz: o dinheiro corrompe, doe tudo. Uma mentalidade de prosperidade falsa diz: Deus te abençoou, gaste em luxos. Uma mentalidade maquiavélica de Jesus diz: ferramenta adquirida. A qual objetivo estratégico ela serve? Investir para a independência financeira futura? Usar para um impacto que se alinha com os meus valores? Você decide baseado em estratégia, não em dogma. 2. Você para de esperar que Deus faça o que está sob seu controle. Você age sobre o que pode mudar e aceita o que não pode. Exemplo prático. Você enfrenta um problema financeiro. Uma mentalidade passiva, ora pedindo um milagre. Espera uma provisão sobrenatural e não age. Uma mentalidade maquiavélica de Jesus. Ora para clareza mental. Analisa o que está sob seu controle, corta gastos, busca uma renda extra, negocia dívidas, age estrategicamente e confia no processo. 3. Você para de usar ensinamentos religiosos como uma desculpa para a impotência. Você os usa como ferramentas de poder pessoal. Exemplo prático: alguém te ofende. Uma mentalidade de conformidade diz: seja manso, aceite tudo, sofra calado. Uma mentalidade maquiavélica de Jesus diz: ser manso é ter o poder sob controle. Você escolhe estrategicamente quando responder, quando ignorar, quando confrontar. Controle total. Não passividade forçada. Não é rejeição da fé, é pragmatismo, baseado em uma leitura honesta. Use o que funciona. Descarte interpretações que te controlam. Mantenha a clareza sobre a diferença entre o ensinamento original e a distorção institucional. Um exemplo histórico brutal. A Igreja Católica medieval vendia indulgências, um pagamento financeiro, para reduzir o tempo no purgatório. O ensino era: a salvação pode ser comprada. Martinho Lutero confrontou isso. Iniciou a Reforma Protestante. A leitura dele: os evangelhos não ensinam-se que a salvação é transacional. A salvação é graça, não comércio. Mas 500 anos depois, o evangelho da prosperidade faz exatamente o mesmo. Ensina que as bênçãos de Deus são compradas com dízimos e ofertas. Se você semear financeiramente, Deus retorna multiplicado. A teologia mudou, mas o mecanismo de controle financeiro continua idêntico. Maquiavel estava lá. Quando Savonarola fazia isso em Florença, viu o pregador enriquecer, prometendo salvação em troca de submissão e doações, e viu o povo acordar e queimá-lo vivo. Quando percebeu o engano, o padrão se repete, porque funciona até que não funciona mais. A lição maquiavélica não é destruir a religião, é entender como ela opera, como um sistema de poder, e decidir conscientemente se você a usa ou é usado por ela. Você pode escolher acreditar em Jesus, mas escolha sabendo qual versão: a romantizada que cria conformidade ou a pragmática que ensina poder pessoal. Você pode escolher seguir os ensinamentos,
mas escolha sabendo a diferença entre a mensagem original sobre estratégia e autocontrole versus as distorções institucionais sobre passividade e conformidade. Você pode escolher interpretar as Escrituras, mas escolha sabendo que toda interpretação serve a interesses. Pergunte sempre: de quem? A manipulação não está em a religião existir, está em você não perceber como a interpretação dela molda o seu comportamento, as suas escolhas, o seu senso de poder pessoal. Maquiavel não te pede para renunciar à fé, ele te pede para ter clareza sobre o custo de interpretações específicas, em termos de agência pessoal. Se sua fé te dá comunidade, sentido, força interna, e você mantém o poder de ação sobre a sua realidade, então a sua fé é uma ferramenta. Mas se a sua fé te ensina a aceitar a impotência, a esperar por milagres ao invés de agir, a tolerar a exploração porque o sofrimento é santificador, então a sua fé é uma prisão, uma camisa de força para a sua alma. E a diferença crucial está em qual versão de Jesus você escolhe seguir. O Jesus bonzinho, o Jesus Nutella, que te ensinaram desde pequeno, prega a conformidade, a pobreza como mérito, a passividade diante da injustiça, o sofrimento como uma virtude, quase como um troféu. Já o Jesus maquiavélico, o Jesus dos evangelhos originais, aquele que a igreja tenta esconder, ensina a estratégia, o autocontrole absoluto, a multiplicação de recursos, a resistência inteligente, a arte de usar a sabedoria para vencer. Nicolau Maquiavel, sim, o autor de O Príncipe, leu os evangelhos há 500 anos e viu um pragmatismo brutal. Uma visão de mundo que a maioria dos teólogos se recusa a enxergar. E você acaba de descobrir essa diferença aterrorizante. Agora, a escolha é sua. Você continua seguindo a versão romantizada, aquela que te mantém esperando por uma boquinha no céu, ou começa a aplicar a versão estratégica que te ensina a desbloquear o seu poder pessoal? Continua acreditando que a riqueza é pecado, ou entende que a dependência psicológica da riqueza, a ganância descontrolada, é o verdadeiro problema? Continua usando a religião como desculpa para a passividade, para não tomar as rédeas da sua vida, ou como uma ferramenta de autocontrole, disciplina e estratégia para atingir seus objetivos? Não existe uma resposta certa, uma fórmula mágica que serve para todo mundo. Só existe clareza sobre as consequências de cada interpretação, sobre o caminho que cada escolha te leva. Mas agora, você não pode mais alegar ignorância. Você não pode mais dizer que não sabia que existe uma diferença gigantesca entre o que Jesus ensinou e o que te contaram que ele ensinou. Deixa nos comentários: time conformidade ou time estratégia? Você segue o Jesus Good Vibes da igreja ou o Jesus maquiavélico dos evangelhos? E seja brutalmente honesto consigo mesmo. Se você descobrisse hoje que Jesus ensinou poder pessoal ao invés de passividade, a sua vida mudaria ou continuaria exatamente igual? Se mudaria, por que você está vivendo como se ele tivesse ensinado a conformidade, a se contentar com as migalhas? Se continuaria igual, então a interpretação nunca foi o ponto. Era só a desculpa, a muleta para justificar a sua inércia. Maquiavel não tinha medo de ler as Escrituras sem os filtros teológicos. Você tem?